E por que que o nosso trabalho existe? Nosso trabalho existe para trazer liberdade e empoderamento para as pessoas através da comunicação. Nossa proposta é ajudar as pessoas a fazerem a sua voz ser ouvida, respeitada e admirada. E, e isso, né, o nosso trabalho hoje ele é tão importante porque o medo de falar em público, mas não só de falar em público, as pessoas acham que o medo é só de falar em público, mas não é, o medo de se expor, né? Ele é muito grande. Ah, muitas vezes eu ouço relatos aqui, né? O medo de participar de uma reunião, o medo de se posicionar mesmo, né? Em uma determinada atividade, de se expor, de colocar a sua opinião, ele é muito grande. As pessoas têm muito receio quando elas precisam se comunicar. Falar em público, então, é algo que às vezes paralisa as pessoas. Então, o nosso trabalho ele existe por isso, porque existe um medo muito grande que cerca essa questão da comunicação. E não deveria ser assim. Essa é uma questão que eu toco muito, né? Não deveria ser assim. Nenhuma pessoa deveria ter medo de se comunicar, né? De falar em público. Nenhuma pessoa deveria se sentir menos ou inadequada ao se comunicar e expressar quem ela realmente é, né? Por carregar um sotaque, né? Ou mesmo por não dominar todas as regras gramaticais consideradas padrões na nossa língua. Porque a nossa língua, a língua é viva, né? Ela depende dos seus falantes. Então, ela vai se modificando e cada região desenvolve as suas especificações, né? Então, mas as pessoas têm esse receio, têm esse medo, mas a nossa comunicação, ela é a expressão do que a gente é por dentro. Passa por toda a nossa história, pela nossa construção de vida e pela emoção que a gente está vivendo no momento, né? E a boa notícia é que a comunicação, ela pode ser desenvolvida. Qualquer pessoa pode desenvolver todo o seu potencial comunicativo para fazer o que a gente acredita. A sua voz ser ouvida, respeitada e admirada, seja numa reunião de escola, de condomínio ou numa apresentação em palco. Então, isso é possível, mas existe um processo para isso. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o poder da comunicação, né? A comunicação, ela realmente ela exerce um poder muito grande sobre tudo que a gente faz. Então, hoje, estar preparado, né, para o novo tempo exige, sem dúvida, que a gente tenha um foco especial na comunicação, que a gente priorize, né, a comunicação. Mas veja, existe uma contradição aí, né? Porque como que a gente vai melhorar a comunicação se, para a grande maioria das pessoas, a comunicação não representa a liberdade, sucesso e respeito, né? Coloquei aqui para uma pequena parcela da população, a comunicação representa essa liberdade, sucesso e respeito. Para a grande maioria, a comunicação representa frustração, fracasso, medo. Então, como que a gente começa a mudar essa contradição? Entendendo, né, começando a entender o poder que a comunicação exerce e como funciona tudo isso, né? Que poder seria isso? Né? Você já deve ter ouvido falar que a comunicação tem poder. E por que que a comunicação tem tanto poder? Por que que a comunicação se tornou a habilidade mais desejada na atualidade? Então, vamos direto ao ponto, né? Falando de uma forma muito simples, o poder da comunicação é que ela influencia diretamente em nossos resultados, tanto positivamente como negativamente. Ela vai influenciar, né, o que a gente faz, porque é a comunicação que vai dar destaque ou não para aquilo que a gente faz. A comunicação é a base fundamental do nosso sucesso. Então, é a comunicação que vai colocar luz, né, nas qualidades e que vai destacar o que você faz de melhor. A gente nem se dá conta, né, não tem a dimensão de como a comunicação impacta nossas vidas, mas por meio da linguagem verbal e não verbal, a gente vai se relacionando com as pessoas e é aí que nós vamos ser compreendidos e vamos compreender o outro. E ser bem ou mal compreendido,
vai fazer toda a diferença no nosso desenvolvimento pessoal ou profissional. Então, veja, a gente tem uma comunicação que a gente idealiza na nossa cabeça, a gente tem que interagir essa comunicação com a sociedade que a gente está vivendo, trazer esse foco para nós, eu sempre falo do foco, né, foco em você, né, o que é importante para você, o que você quer comunicar, para você poder expandir e fazer a sua voz ser ouvida, respeitada e admirada. Então, comunicar-se com qualidade não é simplesmente falar e ouvir. É muito mais do que isso. É fazer-se entender da melhor forma, no menor espaço de tempo, tanto pelo lado racional, né? Que eu tenho que passar alguma coisa, racionalmente é aquilo, mas pelo lado emocional da situação comunicativa. Porque quando a gente se comunica, a gente usa a nossa referência de mundo, né? Que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, e toda mensagem que é transmitida, ela vai carregada de significados. Então, veja, a comunicação é aquela luz que a gente vai colocar em tudo que a gente faz de bom, em tudo que a gente quer apresentar. Mas quando a gente se comunica, existe esse emaranhado, essa confusão, porque cada um entende as coisas de uma forma, cada um comunica com a sua referência de mundo. Então, você coloca na mensagem vários significados durante a sua comunicação. Então, eu coloquei aqui a representaçãozinha que eu sempre uso, né? Que a gente faz a captação do mundo externo, já começa por aqui, porque cada pessoa desenvolve um sentido mais do que o outro, né? Tem uma preferência para se conectar com o mundo, para entender. Eu sou muito visual, né? Eu peço drink. Quem saiu comigo já sabe que antes do drink vir, eu pergunto se ele é bonito. Então, a gente faz essa captação da informação através dos nossos sentidos, a gente passa por um filtro dos nossos valores, né, das nossas crenças, e isso tudo é que vai interferir na nossa comunicação. Então, veja, os eventos externos processados pelo nosso processo interno e que vai ser apresentado na nossa comunicação verbal e não verbal. Como aparece aqui. Veja, aqui um simples convite para você ir almoçar em algum lugar já pode dar um atrito, né? Porque eu falo, olha, lá tem comida boa. O que eu entendo por comida boa? Então, essa é a dificuldade da comunicação. Começa por aí, né? Porque um entende uma coisa e o outro entende outra. Comida boa para um é uma coisa suculenta, um lanche, para o outro, uma comida saudável. E aí está o conflito. Chega lá e fala, mas você não falou que tinha comida boa? Ah, eu falei, olha que comida boa, saudável. Nossa, mas eu não como isso. Só que isso acontece o tempo todo. Você fala, coloca um pouquinho mais de azeite. A pessoa coloca um monte. Nossa, eu falei só um pouquinho mais, mas um pouquinho mais para ela era aquilo. Enfim, e a gente vai sendo impactado o tempo todo pela nossa comunicação. E se a comunicação exerce tanta influência na nossa vida, é lógico que a gente acaba se perdendo. E é preciso alinhar tudo isso para que o quebra-cabeça seja montado, a nossa comunicação ela seja realmente eficiente e a gente possa utilizar de todo esse poder da comunicação, de colocar luz nas qualidades, de estar influenciando da forma certa e, e de uma forma organizada. Todo mundo aqui já deve ter passado pela experiência de falar algo e perceber que não é compreendido, né? E pior, muitas vezes não consegui reverter, não consegui meios para passar a mensagem como gostaria. Né? Essa é uma realidade recorrente, eu ouço todos os dias praticamente. Se a gente não passou por isso, a gente conhece alguém que, que passa por isso, mesmo tendo muito conhecimento técnico, sendo uma pessoa incrível, muitas vezes aquela pessoa não consegue passar o seu conhecimento, passar a informação, não consegue liderar uma equipe. Então, não basta, né, ser bom tecnicamente, e hoje isso está escancarado, né?
Hoje as empresas elas estão buscando pessoas que sejam bom tecnicamente, mas que também se comuniquem. Por quê? Além de ser bom tecnicamente, você precisa desenvolver a sua comunicação para apresentar isso, comunicar o quanto você é bom, o quanto você é capaz, o quanto você é competente, e transferir isso tudo para outras pessoas. E esse é o verdadeiro poder da comunicação. A boa comunicação, ela tem essa função de transmitir a mensagem esclarecendo todos os pontos. E quando bem utilizada, ela realça o que temos de melhor, ela gera credibilidade, ela constrói uma reputação positiva e ela vai muito além, porque a comunicação, né, através da comunicação, a gente também tem o poder de influenciar o outro a tomar uma decisão a nosso favor. Então, veja, o tempo todo nós estamos influenciando ou estamos sendo influenciados por alguém. E esse poder é incrível, porque através da comunicação é que a gente faz isso. Todos os dias tem alguém vendendo um barco para ir para a Lua. Nossa, que absurdo! É um absurdo? Sim, é um absurdo. E todos os dias acontece isso. Como? Todos os dias tem alguém vendendo alguma coisa que não pode acontecer, mas que tem alguém comprando, né? Todo dia tem alguém contando uma história para você e a gente acredita, né? Todo dia tem alguém oferecendo um chá que vai emagrecer 10 quilos em um mês, tem alguém contando que oratória é só ler um pedaço de papel, você vai conseguir chegar lá e se apresentar, e aí você chega no dia, né? Eu tenho uma aluna que ela fez um treinamento muito forte de oratória, chegou no dia, ela não conseguiu se apresentar. Por quê? Porque ela começou a ser influenciada por outras pessoas e ela não tinha se preparado no todo da comunicação, né? Então, a gente cai, a gente acaba sendo manipulado, porque é isso que a comunicação faz, ela tem esse poder. E quando a gente passa a entender, né, o processo comunicativo que estamos envolvidos, o quanto a gente pode influenciar, mas principalmente o quanto a gente pode ser influenciado, a gente passa a planejar a nossa comunicação e a ter muito mais qualidade na nossa entrega. E se comunicar com muito mais qualidade, segurança e assertividade, né? E aí as coisas começam a fazer sentido, começam a se concretizar na nossa vida. Como aconteceu para essas 3 pessoas, todas elas fizeram treinamento com relações públicas, são pessoas que conseguiram desenvolver a sua comunicação muito voltada para o seu lado pessoal, para a sua essência, né? Elas não copiaram ninguém, porque é isso que eu defendo, que cada um tem que encontrar o seu jeito de se comunicar, e todas elas são ouvidas, respeitadas e admiradas. E no caso específico do Steve Jobs, já que nós estamos falando do poder, né, da comunicação, ele era uma pessoa que entendia muito do poder da comunicação, usava esse poder. E então, mesmo tendo um produto diferenciado, muito bom tecnicamente, ele sabia que ele precisava divulgar isso, ele precisava comunicar isso com todos os detalhes. E é isso que a Apple faz. E ele se preparava toda vez, mesmo depois, já com muita experiência, conhecendo muito o seu produto, ele parava uma semana antes, para antes de uma apresentação de um produto novo, para poder estudar, se preparar e montar uma maneira como ele ia apresentar aquele produto. Então, veja, como ele valorizava a comunicação que ele ia fazer em relação ao seu produto. Então, esse é o poder que a comunicação exerce na nossa vida. Ela pode colocar luz, mas ela também pode colocar uma cortina de fumaça sobre nossa qualidade. E nesse emaranhado todo, o poder da influência ainda pode também atrapalhar a nossa comunicação. Porque se a gente não souber influenciar, mas principalmente se defender da influência do outro, a gente também pode perder muito da nossa comunicação.